Há momentos em que o céu parece mudo. Você ora, busca, clama e o silêncio se torna um peso sobre o peito. O coração se enche de perguntas e a mente começa a sussurrar. Será que Deus me esqueceu? É nesse espaço de ausência aparente que a murmuração nasce. A alma cansada tenta preencher o vazio com palavras de desespero. E sem perceber, cada queixa se torna uma parede entre você e a resposta que já estava a caminho. Billy Graham dizia, reclamar é dizer a Deus que ele não sabe o que está fazendo. Essas palavras soam duras, mas são libertadoras, porque elas nos convidam a uma escolha. Ou alimentamos o ruído da reclamação, ou aprendemos a ouvir o silêncio da fé. A fé não precisa entender para confiar. A fé se ajoelha mesmo quando os céus parecem de pedra. C.S. Lewis escreveu, o silêncio de Deus não é ausência, é o som que ele faz quando está mais perto do que imaginamos. Essa frase carrega um mistério que só quem já chorou no escuro entende. O silêncio de Deus é denso. Ele não é vazio, é cheio de propósito. Há momentos em que Deus se cala, não porque nos abandonou, mas porque está ensinando a nossa alma a escutar de outro modo. E é aqui que muitos se perdem. A mente humana, tão acostumada a respostas imediatas, interpreta o silêncio como indiferença. Mas o céu trabalha em outra frequência. Deus fala por meio de pausas, de esperas, de silêncios que moldam o coração antes de entregar a bênção. A neurociência confirma algo que a Bíblia já dizia há séculos. A murmuração tem poder destrutivo. Estudos mostram que reclamar repetidamente ativa os mesmos circuitos cerebrais da dor. É como tocar a mesma ferida todos os dias. Quanto mais reclamamos, mais reforçamos o padrão da insatisfação e, espiritualmente, isso se torna uma prisão invisível. Fazei tudo, sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele não falava apenas de comportamento, falava de libertação interior, porque a murmuração nos rouba a sensibilidade da fé. Ela muda a vibração da alma. Ao reclamar, você se desconecta do que Deus está fazendo no invisível. Imagine o deserto, o calor escaldante, a areia sem fim e o vento que sopra suave. Quem fala demais não ouve o vento. Quem reclama o tempo todo não percebe o maná que cai silencioso. O deserto é o lugar onde Deus ensina seus filhos a ouvir o invisível. Israel viu o mar se abrir, o pão cair do céu, a água brotar da rocha, mas ainda assim murmurou. E foi o som da reclamação que abafou o som da promessa. Talvez você também esteja nesse deserto, vendo milagres pequenos, mas ansiando por algo grandioso e se esquecendo de agradecer pelo que já tem. O silêncio de Deus muitas vezes não é punição, é treinamento. É Ele moldando em você a escuta que vai sustentar a promessa. Há uma dor invisível em quem ora e sente o céu quieto. Essa dor precisa ser validada, não reprimida. Deus vê as lágrimas que ninguém vê. Ele escuta até o suspiro que você não consegue transformar em palavra. Antes mesmo que haja palavra na minha língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139:4. Esse versículo revela que o silêncio de Deus não é desatenção, é intencionalidade. Ele já ouviu antes mesmo de você pedir. Mas há um tempo certo para responder. E nesse intervalo, o céu trabalha mais do que os olhos podem perceber. Billy Graham dizia que a fé genuína é aquela que permanece de pé quando tudo parece ruir. Ele costumava repetir: não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. O reclamador olha para a dor, o crente olha para a promessa. Essa diferença de olhar muda o destino. É como se Deus dissesse: filho, enquanto você reclamar, você me verá como um Deus distante, mas quando você se calar, me sentirá como um pai presente. O silêncio é o idioma do amadurecimento espiritual.
É ali que aprendemos que fé não é emoção, é convicção. E convicção não nasce no barulho, nasce na quietude. O coração que murmura não percebe o propósito, mas o coração que confia aprende a ver o invisível, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Essa é a chave para atravessar os dias em que o céu parece fechado. Quando você escolher o silêncio da confiança em vez do ruído da queixa, começará a ouvir o som da resposta que sempre esteve ali, sutil, mas presente. Deus não deixou de falar. Ele apenas quer que você pare de gritar com a dor e comece a ouvir com o coração. Talvez, neste exato momento, você esteja lutando contra o impulso de reclamar. Talvez esteja cansado de esperar, frustrado por orar e não ver nada mudar. Mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar. O silêncio de Deus tem propósito. Ele está preparando algo que ainda não cabe nas tuas mãos. O deserto é o ensaio do milagre, e o silêncio é o intervalo entre a semente e a colheita. Não reclame do processo que está te preparando para o futuro que você pediu. E quando o ruído da mente quiser te dominar, lembre-se de C.S. Lewis novamente. Quando você não pode ouvir a voz de Deus, confie que Ele está escrevendo uma nova história no intervalo. Essa história é sobre fé, é sobre resiliência, é sobre o poder de se calar para ouvir o que o Espírito está dizendo à alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Essa é a resposta escondida no silêncio. Ele não te esqueceu. Ele está te ensinando a ouvi-lo de um modo mais profundo. Se esta palavra está falando ao seu coração, não apresse o momento. Respire, feche os olhos por alguns segundos. Peça a Deus que transforme a sua reclamação em confiança. E se você sente que precisa desse aprendizado, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ouvir o teu silêncio. Isso é mais do que um comentário. É um ato de fé. O ciclo invisível da reclamação. A linguagem que bloqueia a fé. Há um ciclo silencioso que aprisiona muitos corações sem que percebam. Ele começa pequeno, como uma faísca de descontentamento, e se transforma em um incêndio que consome a fé. A alma que ora, mas reclama no mesmo fôlego, acaba misturando fé e dúvida na mesma taça. É como tentar acender uma vela enquanto sopra sobre ela. O problema não está apenas nas palavras, mas na frequência que elas emitem. A murmuração é uma linguagem espiritual invertida. Ela contamina o ambiente interno e fecha a passagem da paz. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3:10. A queixa repetida dia após dia torna-se um hino à incredulidade. Ela não apenas fala da dor, mas a alimenta. Billy Graham dizia que o reclamador é como um viajante que olha para a lama e esquece o pôr do sol. É uma metáfora precisa, porque a reclamação muda o ângulo do olhar. A alma se acostuma a ver o lado cinza do caminho e deixa de perceber as pegadas de Deus ao lado. Israel foi o retrato desse engano. Viu mares se abrirem, pão cair do céu, água jorrar da rocha, e mesmo assim reclamou. E murmurou toda a congregação dos filhos de Israel contra Moisés e contra Arão no deserto. Êxodo 16:2. O deserto não foi o castigo, a murmuração, sim, foi o cárcere. Enquanto reclamavam do caminho, deixavam de aprender com ele. A promessa estava próxima, mas o coração distante. O barulho da insatisfação abafou o som da direção divina. A reclamação é uma confissão de desconfiança. É o modo como o coração diz: eu não acredito que Deus sabe o que faz. Mas a fé diz o contrário. Mesmo sem entender, eu confio. Há uma força espiritual no modo como falamos. Palavras são sementes, plantam atmosferas dentro e fora de nós. A mente acostumada a murmurar cria uma lente de distorção.
Ela se torna incapaz de perceber o bem. É como uma janela empoeirada. O sol continua lá fora, mas tudo parece nublado. A Bíblia nos lembra: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. O segredo não é agradecer por tudo, mas em tudo. Gratidão não é negar a dor, é enxergar Deus nela. A murmuração, sob a lente da neurociência, altera os circuitos cerebrais da percepção. Cada queixa repetida fortalece sinapses de negatividade. O cérebro começa a procurar automaticamente o que está errado, mesmo quando há algo certo diante dos olhos. Espiritualmente, isso explica por que alguns vivem em desertos intermináveis. Não é o ambiente que os prende, é o discurso que repetem. Enquanto a boca fala incredulidade, o coração se fecha para a esperança. Mas quando a boca aprende a agradecer, a alma volta a respirar. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Se o coração está cheio de reclamação, o mundo se torna árido. Se está cheio de fé, até o deserto floresce. A linguagem da murmuração bloqueia o consolo. A alma que reclama levanta muros onde Deus quer construir pontes. E não é porque Deus não fala, mas porque a mente se acostuma ao ruído interno e não distingue mais a voz da graça. A oração vira protesto e o altar se torna tribunal. Há quem ore não para ouvir, mas para reclamar. E quando isso acontece, a oração deixa de ser comunhão e se torna acusação. Mas Deus não responde a reclamações, Ele responde à confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé não é teimosa, é perseverante. Ela não exige explicações. Ela descansa nas promessas. Israel viveu o milagre do maná, mas reclamou porque o maná era sempre o mesmo. Deus sustentava diariamente e ainda assim a alma exigia variedade. Quantas vezes nós também fazemos isso? Deus responde, mas não do modo que imaginamos, e chamamos isso de silêncio. Ele abençoa, mas não conforme o roteiro que escrevemos, e chamamos isso de ausência. O problema não é o que Deus faz, é o que esperamos dele. A murmuração é o sintoma de um coração que quer controlar o invisível. E Deus não se deixa controlar, Ele convida a confiança. O silêncio é o ambiente onde o orgulho morre e a dependência nasce. É o lugar onde a alma desaprende o ruído e volta a ouvir o som da fé. Billy Graham ensinava que a gratidão muda a direção do olhar e, com ela, o destino. Essa frase contém uma lei espiritual. Quando o olhar muda, a rota muda. Quando a boca muda, o ambiente muda. Gratidão é o eco da fé. É dizer obrigado antes da resposta. E é nesse gesto invisível que o céu se move. Quem oferece sacrifício de louvor me glorifica e prepara o caminho para que eu mostre a salvação de Deus. Salmo 50:23. Louvar no meio da espera é preparar o terreno para o milagre. Reclamar é pisar nas sementes que Deus plantou. A diferença é sutil, mas decisiva. A murmuração tem um ciclo e o ciclo tem uma cura. O primeiro passo é reconhecer. O segundo é substituir. Cada vez que a queixa subir aos lábios, transforme-a em súplica. Diga, Senhor, estou cansado, mas confio em Ti. Esse simples ato muda a frequência espiritual. Porque a fé, mesmo trêmula, ainda é fé. E Deus honra até o menor gesto de confiança. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Esse versículo não é uma promessa de respostas imediatas, mas de revelações profundas. Deus não promete explicar o porquê do deserto, mas promete mostrar o propósito dele. O ciclo invisível da reclamação é, no fundo, uma prisão da percepção. Ele impede que vejamos a presença divina nas pequenas coisas, o pão na mesa, o ar que respiramos, a força para continuar.
A murmuração foca no que falta. A fé foca no que permanece. E o que permanece é a presença de Deus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Quando essa certeza desce ao coração, o ruído cessa. E no lugar da queixa, nasce o louvor. O louvor é o antídoto espiritual contra o desespero. É a linguagem de quem aprendeu a ouvir o silêncio e descobriu que Deus nunca parou de agir. Há um convite nas entrelinhas de cada silêncio. Trocar o protesto pela confiança. Não é negar a dor, é redirecionar o olhar. Porque, se Deus ainda está calado, é porque ainda está ensinando, e o ensino de Deus nunca é em vão. A murmuração te prende, mas o louvor te liberta. A queixa fecha o ciclo da dor, mas a gratidão abre o ciclo da graça. E é nesse novo ciclo que o coração começa a entender o que antes parecia absurdo, que o silêncio de Deus é, na verdade, a sua maneira mais profunda de falar. Se esta palavra alcançou você, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho a gratidão em vez da reclamação. Isso é mais do que uma frase, é uma decisão espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a murmuração não é oração e que o silêncio pode ser o início de uma resposta. Quando o silêncio de Deus é treinamento e não castigo. Há momentos em que o silêncio de Deus pesa como uma rocha sobre o coração. A alma clama, o céu parece fechado e a mente começa a desenhar cenários de rejeição. É comum pensar: Deus me abandonou. Mas não é abandono, é treinamento. O silêncio de Deus é o ambiente onde Ele amadurece os ouvidos espirituais. Quando o céu se cala, o pai está ensinando o filho a discernir o som que vem de dentro. Ele está moldando a escuta. Aquele que aprende a ouvir o silêncio, aprende também a reconhecer a voz de Deus nas mínimas coisas. Jó viveu isso. Ele buscava respostas e não as encontrava. Falou, chorou, argumentou, e quando o silêncio finalmente o envolveu, Deus falou. Não por meio de trovões, mas de uma presença. Então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Jó 38, 1. Jó descobriu que o silêncio não era ausência, era o prelúdio da revelação. A maioria das pessoas confunde o silêncio com rejeição, mas o céu trabalha em outro compasso. O silêncio não é castigo, é escola. É o momento em que Deus nos ensina a ver sem depender dos sentidos, a crer sem precisar entender, a esperar sem desistir. O silêncio revela o quanto nossa fé é emocional e o quanto precisa se tornar espiritual. Enquanto esperamos, o coração se expõe. É nesse espaço que Deus mostra quem somos. Quando tudo é barulho, é fácil parecer confiante. Mas quando o som se apaga, a verdade aparece. Sede tranquilos e vede o livramento do Senhor. Êxodo 14, 13. O silêncio é o campo de prova onde a fé deixa de ser teoria e se torna prática. Não há maturidade sem silêncio, não há profundidade sem espera. Billy Graham dizia que a fé não é um salto no escuro, é um passo em direção à luz, mesmo quando ela ainda não brilhou. Essa frase resume o processo do silêncio divino. Deus cala-se não para nos punir, mas para nos fortalecer. Ele deseja que aprendamos a confiar no caráter dele, não apenas em suas respostas. É por isso que o silêncio vem após grandes promessas. Ele é o espaço de lapidação entre o que Deus disse e o que ele vai cumprir. Como um ouro colocado no fogo, o coração é purificado quando a voz do céu se recolhe. Como o ouro é provado pelo fogo, assim o Senhor prova o coração dos homens. Provérbios 17, 3. O silêncio é esse fogo invisível que queima a ansiedade e refina a fé. Na linguagem da neurociência, o silêncio é mais do que ausência de som, é reorganização.
O cérebro precisa de quietude para processar emoções, curar lembranças e restabelecer equilíbrio. É no silêncio que o sistema nervoso se recalibra, que o corpo encontra repouso e que a alma volta ao eixo. Deus, que criou o corpo e a mente, sabe que o barulho constante nos esgota. Por isso, às vezes, ele cala as circunstâncias para que a alma se ouça. O silêncio, então, torna-se ferramenta divina de cura. Ele desmonta os ruídos internos para reconstruir a paz. Na calma e na confiança estará a vossa força. Isaías 30:15. Quando o corpo e o espírito aprendem a silenciar juntos, a fé se torna mais profunda do que o medo. Há um tipo de dor que o silêncio de Deus revela: a dor do controle. Queremos respostas e queremos agora. Oramos, mas queremos ditar o modo e o tempo de Deus. E quando Ele não responde segundo nossa urgência, interpretamos isso como rejeição. Mas o céu não é um balcão de pedidos. É uma escola de transformação. Deus não responde apenas para satisfazer. Ele responde para nos ensinar. E há lições que só o silêncio consegue dar. A alma impaciente não escuta, ela apenas reage. Por isso, Deus usa o silêncio para ensinar o valor da quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Essa ordem é mais do que um convite, é uma revelação. É como se Deus dissesse: enquanto você se agita, não me ouve. Mas quando se cala, me sente. Jó só ouviu Deus claramente quando se calou. Antes, seu sofrimento produzia ruído. Ele falava da dor, questionava a justiça, protestava contra o invisível. Mas quando o silêncio o cercou, algo mudou dentro dele. Ele percebeu que o que Deus queria não era um discurso, mas rendição. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Essas palavras não vieram do intelecto, vieram do silêncio. Quando a voz de Deus finalmente chegou, não trouxe explicações, trouxe revelação. O silêncio foi o prelúdio do reencontro. A dor o levou à entrega, e a entrega o levou à sabedoria. Essa é a trilha de todo aquele que atravessa o deserto sem murmurar. Há um propósito oculto em cada silêncio. Deus quer que você diferencie a voz dele das vozes da sua alma. As emoções falam alto, o medo grita, o desespero implora. Mas Deus fala baixo. A sua voz é suave, como o vento que passa entre as folhas. Foi assim com Elias. Depois de enfrentar a tempestade e o fogo, ele ouviu um cício suave e tranquilo. 1 Reis 19:12. E foi nesse som leve, quase imperceptível, que Deus se revelou. É por isso que ele nos ensina a aquietar. Porque quem vive em ruído espiritual não reconhece o sussurro divino. O silêncio, portanto, é o treinamento da escuta. Deus não quer apenas que você ouça, quer que você entenda o tom, o tempo e o ritmo do que ele fala. Billy Graham dizia que Deus fala em silêncio porque quer que aprendamos a confiar mais na presença do que nas palavras. Isso explica o deserto, a demora e o intervalo. Enquanto o coração reclama da espera, Deus está moldando a capacidade de suportar a eternidade. Ele não forma servos apressados, forma filhos maduros. O silêncio é a sala de aula da eternidade. E cada segundo dele está desenhando dentro de você uma fé que não depende de estímulo, mas de essência. Quando a alma finalmente entende isso, o silêncio deixa de ser punição e se torna abrigo. O coração não teme mais o vazio, porque sabe que até o vazio está cheio de Deus. Há perguntas que o silêncio responde sem palavras. Ele mostra o que realmente amamos, o que tememos e o quanto confiamos. No início, o silêncio parece castigo. Depois, se revela como disciplina. E no fim, torna-se comunhão. Porque o silêncio amadurece o olhar. Ele ensina a ver o invisível.
Quando Deus se cala, Ele está dizendo: não olhe para o que falta, olhe para o que permanece. E o que permanece é a presença. É a certeza de que mesmo sem ouvir, você é ouvido. Mesmo sem entender, você é visto. Antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Esse é o segredo do silêncio. Ele é resposta em disfarce. A alma que aprende a descansar no silêncio começa a ver o tempo de outro modo. O relógio deixa de ser inimigo. A espera deixa de ser desespero, porque quem entende o silêncio entende que Deus não está atrasado, está alinhando. Ele prepara o terreno, o momento, as pessoas. E quando tudo se encaixa, a resposta vem suave, como quem sempre esteve ali. O silêncio é o ensaio da sinfonia. É o intervalo que antecede a nota perfeita. É o espaço em branco entre as linhas da promessa. E no final, quando o som retorna, ele não traz apenas palavras, mas sabedoria. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Isaías 58, 11. Essa é a herança dos que esperam sem murmurar. Se esta mensagem tocou você, declare em seu coração: Senhor, quero aprender o valor do teu silêncio. Que esta seja a sua confissão de confiança. Junte-se à comunidade, comente o seu testemunho e permaneça conosco nesta caminhada de fé. O poder transformador do louvor em meio ao silêncio. Há um mistério escondido na forma como o louvor transforma o ambiente da alma. Quando tudo parece calado, quando Deus parece distante, o ato de louvar é como acender uma vela no meio de uma noite sem estrelas. A escuridão não desaparece de imediato, mas a chama muda a atmosfera. Louvar no silêncio é declarar que o invisível ainda é real. É dizer ao céu e à própria alma: mesmo sem ouvir, eu continuo crendo. O louvor não é apenas uma canção, é uma postura espiritual. Ele nasce quando a fé amadurece e aprende a agradecer antes da resposta. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser peso e se torna altar. Oferecei a Deus sacrifícios de louvor e cumpri os vossos votos ao Altíssimo. Salmo 50, 14. O louvor é o sacrifício que o silêncio exige. Paulo e Silas entenderam isso dentro de uma prisão. Feridos, algemados, sem promessas visíveis, escolheram cantar. O texto diz: e perto da meia-noite, orando, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Eles não esperaram o milagre para louvar. Louvaram e o milagre veio. O chão tremeu, as correntes se romperam, as portas se abriram. O louvor não mudou o caráter de Deus, mudou o ambiente em torno deles. A fé que canta no escuro move dimensões que a razão não compreende. É por isso que o louvor é arma e remédio. Ele cura o coração e quebra prisões invisíveis. O silêncio de Deus é uma partitura em branco. O louvor é o som que completa a melodia. Billy Graham costumava dizer que o louvor é a fé ajoelhada mesmo sem respostas. Há algo de profundo nessa definição. Louvar é reconhecer que a ausência de respostas não é ausência de Deus. É perceber que a presença dele não depende daquilo que ouvimos, mas daquilo que cremos. Quando o louvor ocupa o lugar da murmuração, o desespero perde força. A alma se eleva acima das circunstâncias. É nesse instante que o Espírito Santo age, transformando o vazio em presença. Deus habita nos louvores do seu povo. Salmo 22, 3. Essa não é apenas uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. Onde há louvor, há habitação. O louvor abre espaço para o Deus silencioso se manifestar. A neurociência confirma o que a Bíblia já revela. O ato de cantar, de agradecer, ativa o sistema límbico e reduz o cortisol, o hormônio do estresse. Isso explica por que a adoração traz alívio físico e emocional.
O louvor acalma o corpo e desperta o espírito. Ele alinha o coração com o céu. A esperança, quando expressa em canção, reprograma o cérebro e devolve sentido à vida. Espiritualmente, o louvor é o idioma da esperança. Ele comunica à alma que a história ainda não terminou. E enquanto a alma canta, Deus trabalha. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, 11. O salmista não negava a dor, mas escolhia a esperança. Louvar em meio ao silêncio é um ato de guerra. É resistir à lógica do desespero. É declarar que o vazio não é o fim, mas o intervalo do milagre. Quando a alma canta, o inferno se cala. O louvor tem esse poder porque ele é uma semente de eternidade plantada no tempo. Ele conecta o agora ao que é eterno. Enquanto a murmuração reforça a distância, o louvor constrói pontes. Ele faz o invisível se aproximar, porque traduz o coração de Deus em som humano. O louvor é o eco da fé que sobreviveu à ausência de respostas. É a oração que já entendeu que o silêncio também é uma resposta. Há uma força espiritual que nasce quando você canta, não porque tudo vai bem, mas porque ainda confia. O louvor é a linguagem dos resilientes. É o cântico dos que atravessaram o vale e ainda têm voz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17 e 18. Esse é o espírito do louvor verdadeiro. Ele não depende das circunstâncias, depende da convicção. E quando essa convicção é expressa, o céu se move. O louvor desloca o peso da alma, rompe a opressão espiritual e atrai a presença de Deus. Ele é um milagre silencioso, um som que muda a realidade interior antes de mudar o exterior. Billy Graham explicava que o louvor é o som da fé que venceu o medo. Quando a alma canta, ela se alinha com a natureza de Deus, porque Deus é som, é verbo, é criação. O universo foi formado pela palavra falada, e o louvor é a repetição dessa criação, uma nova ordem espiritual que nasce dentro do caos. Quando você louva, mesmo em lágrimas, o caos perde a autoridade. O som da fé reorganiza o ambiente. A Bíblia afirma: e aconteceu que, ao começarem a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos de Judá. 2 Crônicas 20, 22. O louvor não apenas consola, ele luta por você. Ele move o invisível em teu favor. O silêncio de Deus pode parecer ausência, mas, na verdade, é espaço para o louvor criar forma. O louvor transforma a espera em altar. Enquanto a mente pede explicações, o louvor oferece rendição. Ele não busca controlar, busca confiar. E é nesse ato de confiança que a alma se liberta. Quando a língua escolhe o louvor, o coração encontra descanso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, 1. O salmista fala à própria alma, lembrando-a de que a adoração não é emoção, é decisão. E toda vez que a alma obedece, o espírito se fortalece. O louvor é uma ponte entre a dor e a promessa. Ele não ignora a realidade, mas a transcende. É o som da fé madura, que já aprendeu que Deus é digno mesmo quando o milagre ainda não veio. Quando Paulo e Silas cantaram, não foi apenas o chão que tremeu, foi o reino espiritual que se moveu. As prisões se abriram, mas o verdadeiro milagre foi outro. O carcereiro se converteu e sua casa foi salva. O louvor não muda apenas circunstâncias, muda destinos. Ele tem o poder de transformar o ambiente ao redor e dentro de quem o pratica. É por isso que o inferno teme o crente que canta no meio do deserto. Deus não precisa do nosso louvor, mas nós precisamos louvar. Porque o louvor nos reconecta ao propósito. Ele nos lembra quem Deus é e quem nós somos. Quando tudo se cala,
O louvor se torna o último fio que nos une ao céu. E é nesse fio que o poder se manifesta. A presença de Deus é atraída pelo som da fé. Tu és o meu Deus, a ti darei graças. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Salmo 118, 28. Esse é o segredo da adoração em meio ao silêncio. Ela nos transforma antes de transformar as circunstâncias. O louvor é o caminho pelo qual o coração volta para casa. O silêncio de Deus é o campo onde o louvor floresce mais puro. Ele é o solo da confiança, a terra fértil da fé madura. Quando tudo se cala, quem louva ouve o que o barulho não deixava ouvir, o sussurro da presença divina. Porque o louvor não é barulho, é sintonia. Ele faz o coração vibrar na frequência de Deus. E quando essa sintonia acontece, o invisível se torna palpável. A alma, antes cansada, encontra repouso. O deserto, antes seco, começa a florescer. O louvor é a respiração da esperança. Ele diz sem palavras: ainda estou aqui, Senhor, ainda confio. E o céu responde com o perfume da paz, o propósito escondido, o silêncio que revela o caráter. Quando Deus se cala, o que Ele quer revelar não é o que pedimos, mas quem realmente somos. O silêncio de Deus não é apenas um tempo de espera, é um espelho. Ele mostra o que está escondido sob as orações bonitas e os gestos de fé. O silêncio expõe intenções, revela fraquezas, testa convicções. É um filtro espiritual que separa a fé emocional da fé verdadeira. Quando Deus se cala, Ele não está punindo, está lapidando. E o que Ele deseja moldar não é o nosso pedido, é o nosso caráter. Porque o milagre sem caráter se torna peso e a promessa sem maturidade se transforma em ruína. O crisol prova a prata e o forno, o ouro, mas o Senhor prova os corações. Provérbios 17:3. Cada silêncio é um forno, cada demora é uma purificação. A reclamação denuncia impaciência, o louvor revela confiança. A alma que reclama mostra que quer resultados. A alma que adora demonstra que quer relacionamento. Deus se interessa mais por quem nos tornamos durante o silêncio do que pelo que recebemos depois dele. O silêncio é a universidade da alma e a fé é o diploma. Spurgeon dizia: o silêncio de Deus é um teste de ouro. Quem confia no escuro verá o brilho da sua face ao amanhecer. É exatamente isso. O silêncio não é ausência de Deus, é presença disfarçada. É a forma como Ele nos ensina a depender mais do que sabemos ser dele do que sentimos dele. O silêncio amadurece a fé, porque a priva de apoio sensorial. É nesse vácuo de respostas que a alma aprende o significado da confiança absoluta. Há momentos em que Deus não fala porque o coração está cheio demais. E há outros em que ele se cala, porque o que precisa ser ouvido não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Quando o ruído interno diminui, o Espírito Santo sussurra. É assim que Deus revela o caráter. Ele não nos mostra quem somos quando tudo está funcionando. Ele nos mostra quando nada faz sentido. Foi no silêncio que Abraão aprendeu o significado da entrega quando subiu o monte sem ouvir explicações. Foi no silêncio que José amadureceu anos dentro de uma prisão sem respostas. Foi no silêncio que Davi se tornou rei, não no trono, mas nas cavernas em que se escondia de Saul. O silêncio é o lugar onde Deus prepara líderes, intercessores, profetas e servos fiéis. É o ventre do chamado. Quando Deus se cala, Ele está perguntando algo. Você confia em quem eu sou, mesmo quando não vê o que eu faço? Essa é a pergunta que define a jornada espiritual. A reclamação surge quando o foco está na dor. O louvor nasce quando o foco está em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Confiar é caminhar em terreno desconhecido, acreditando que os passos de Deus são firmes.
E, paradoxalmente, é no silêncio que essa confiança se enraiza. Quando a mente não compreende, o espírito precisa decidir. A fé, nesse ponto, deixa de ser emoção e se torna convicção. Ela não depende mais de sensações, mas da certeza interior de que Deus é fiel mesmo quando o tempo parece contra nós. Há uma beleza oculta no silêncio. Ele revela o que realmente valorizamos. Quando a resposta demora, aprendemos se amamos a promessa ou o Deus da promessa. O silêncio separa o buscador do milagre do buscador da presença. Essa distinção é essencial, porque muitos oram para obter, mas poucos oram para conhecer. O silêncio força a alma a redefinir prioridades. Ele pergunta: você me quer ou quer apenas o que eu posso te dar? E nesse confronto nascem os verdadeiros adoradores. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. O silêncio é o cenário dessa hora. É o deserto onde o adorador aprende que a adoração não depende de bênçãos, mas de identidade. Billy Graham dizia que a fé não se mede pelas respostas que recebemos, mas pela paz que mantemos enquanto esperamos. O caráter espiritual se constrói nessa paz. É fácil ser grato quando tudo dá certo. O desafio é ser fiel quando nada parece funcionar. O silêncio de Deus revela se estamos prontos para lidar com as respostas que pedimos. Às vezes, Deus não responde porque ainda não amadurecemos o suficiente para suportar a bênção. Ele sabe que respostas sem raízes se tornam tropeço. Então, ele se cala, não por crueldade, mas por amor. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. O silêncio, nesse contexto, é disciplina de amor, não castigo, mas cuidado. Ele ensina paciência, humildade e discernimento. O silêncio de Deus é o solo onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Quando o céu parece mudo, o coração aprende a distinguir o som da promessa do som da dúvida. É ali que o caráter é forjado. O que nasce do silêncio não morre no barulho. A paciência aprendida no escuro se torna fortaleza na tempestade. E o que foi amadurecido no deserto floresce no tempo certo. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. Essa permanência é o fruto do silêncio. É o resultado de quem deixou Deus trabalhar na profundidade, não apenas na superfície. Há uma transformação silenciosa que acontece quando paramos de tentar entender e começamos a confiar. O coração passa de exigente a rendido. A alma deixa de pedir explicações e começa a pedir presença. O silêncio muda a forma como oramos. Antes dizíamos: Senhor, por que não falas? Depois dizemos: Senhor, continua comigo, mesmo em silêncio. Esse é o ponto de virada espiritual. A oração se torna menos sobre palavras e mais sobre comunhão. A fé deixa de ser um esforço e se torna um repouso. É isso que o silêncio produz: serenidade interior. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz é o selo de quem atravessou o silêncio e saiu transformado. Deus não se cala para te confundir, mas para te curar. Ele sabe que há feridas que só o tempo pode cicatrizar e há verdades que só o silêncio pode revelar. Ele está mais presente no silêncio do que no barulho das palavras. E quando o silêncio termina, a alma está diferente. Mais leve, mais profunda, mais sensível. O silêncio revela o caráter e o caráter revela Deus. O propósito escondido sempre foi esse: formar em nós a imagem do Filho. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. O silêncio é o molde.
O Espírito Santo é o oleiro, e o caráter que nasce dessa moldagem é o vaso onde a glória de Deus habita. O silêncio, portanto, não é o fim da comunicação, é a forma mais íntima dela. É o espaço onde o Espírito fala sem palavras, onde o coração entende sem ouvir. Quando você alcançar esse ponto, perceberá que o silêncio não era ausência, era presença em forma de prova. Ele não estava te ignorando, estava te preparando. E quando o som voltar, será diferente. Porque o som de Deus não é ruído, é direção. E só quem aprendeu o valor do silêncio saberá discernir o som da resposta. Se esta palavra encontrou eco em seu coração, compartilhe-a com alguém que esteja passando por um tempo de silêncio. No próximo capítulo, você vai compreender o encerramento dessa jornada. Quando o céu se cala, o coração deve adorar. Permaneça conosco e descubra a plenitude que há no silêncio de Deus, o lugar onde o caráter se revela e a fé floresce. Quando o céu se cala, o coração deve adorar. O silêncio de Deus é um dos maiores mistérios da fé e também um dos maiores atos de amor. Ele não é vazio, é presença oculta. Ele não é castigo, é construção. Ele não é ausência, é moldagem. Quando o céu se cala, é o coração que precisa falar, não com queixas, mas com adoração. A fé que amadureceu no deserto entende que o silêncio é uma linguagem. Deus fala em gestos invisíveis, em pausas que curam, em esperas que purificam. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Isaías 58:11. Há uma promessa escondida em cada pausa. A presença dele não depende de som, mas de essência. Billy Graham dizia: a fé verdadeira não se alimenta das palavras de Deus, mas da confiança no Deus das palavras. Essa frase resume a jornada de quem aprendeu a atravessar o silêncio sem perder a fé. A fé que sobrevive à ausência de som é a mesma que resiste às tempestades. É a fé dos que, mesmo sem ouvir, continuam obedecendo. A.W. Tozer completava esse pensamento ao afirmar: o silêncio divino é o laboratório onde nascem os santos. É ali, nesse espaço entre o pedido e a resposta, que Deus fabrica intercessores, pais e mães espirituais, pessoas capazes de sustentar gerações pela oração. O silêncio é o lugar onde o barulho das emoções morre e o som da eternidade começa. Há corações que confundem o silêncio de Deus com abandono, mas o abandono é o contrário do que ele faz. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Deus não se esquece. Ele se recolhe para ensinar. Ele se cala para aperfeiçoar. Quando o céu se fecha, é porque ele está abrindo o coração. O silêncio é o intervalo entre o plantio e a colheita. É o tempo em que a semente parece morta, mas na verdade está criando raízes. O silêncio é o solo onde a fé germina no escuro. E quando brota, o que surge é mais forte do que o que existia antes. Quem atravessa o silêncio sem desistir, descobre que a ausência é apenas o disfarce da presença. O coração que adora no silêncio é o coração que entendeu o propósito. É aquele que já não depende de sensações, mas de certeza. Que já não busca sinais, mas conhece o caráter de Deus. Adorar no silêncio é confiar que o mesmo Deus que fala no monte também está presente no vale. É entender que o Pai que responde com voz de trovão é o mesmo que trabalha em silêncio dentro de nós. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa esperança é o combustível da alma que ora sem ouvir, mas crê sem duvidar. É o fôlego que sustenta o intercessor que ainda não viu o milagre, mas continua acreditando.
A. W. Tozer dizia que o silêncio de Deus é o berço da fé madura. E é exatamente isso. Quem passa por longos períodos de silêncio aprende a viver pela convicção, não pela emoção. A fé deixa de ser uma experiência passageira e se torna uma forma de vida. Quando o céu se cala, o verdadeiro crente não entra em desespero, entra em adoração. Ele se ajoelha, mesmo sem respostas. Ele ergue as mãos, mesmo sem sentir nada. Ele confia, mesmo sem entender. Esse é o tipo de fé que o inferno não consegue abalar, porque ela não depende de estímulos externos, depende da raiz interna. Essa fé é a rocha sobre a qual se constrói a eternidade. O silêncio de Deus purifica os motivos. Ele faz a alma perguntar: por que eu o busco? Se for apenas pelas bênçãos, o silêncio será insuportável, mas se for pela presença, o silêncio se tornará doce. Há uma quietude que é sagrada, uma paz que não precisa de explicações. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Essa é a herança dos que aprendem a adorar quando o céu está em silêncio. O louvor, nessas horas, não é uma música, é uma declaração de confiança. É dizer, mesmo que nada aconteça, ainda assim eu te amo. E é nessa declaração que o céu se move. Porque Deus não resiste a um coração rendido. Há algo que só o silêncio pode fazer: ensinar o coração a esperar sem desistir. O tempo, que antes parecia inimigo, torna-se aliado. A demora, que antes parecia cruel, torna-se revelação. O silêncio muda a perspectiva. Ele nos faz perceber que o problema nunca foi Deus não falar, mas nós não sabermos ouvir. Quando o coração aprende a escutar o som do silêncio, descobre que Deus nunca esteve longe. Ele estava apenas ensinando outra linguagem. O silêncio é o idioma dos que amam profundamente. É o modo como o céu comunica o que as palavras não podem expressar. E é nesse lugar de quietude que nascem os maiores testemunhos. O silêncio de Deus não é o fim, é o começo de uma nova dimensão espiritual. É a porta de entrada para a maturidade, a fé e a adoração verdadeira. Quando o céu se cala, é o coração que deve cantar. É no escuro que a luz da fé brilha mais forte. É no vazio que a presença se revela. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. O silêncio é a noite e a adoração é o amanhecer. Quem adora no escuro acorda em um dia novo, cheio de som, cheio de presença, cheio de vida. Porque o silêncio não é o fim da história. É apenas a vírgula antes da promessa. Billy Graham dizia que a fé se prova nos vales, não nos montes. E o vale do silêncio é o mais profundo de todos, mas é também o mais fértil. É lá que a alma se rende, que a vontade se dobra, que o orgulho se desfaz. É lá que a voz da carne se cala e o espírito começa a falar. O silêncio é o útero do renascimento espiritual. Tudo o que Deus vai gerar em você começa nesse lugar de aparente abandono. E quando o som voltar, você não será mais o mesmo. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden. Isaías 51, 3. O silêncio prepara o Éden. Ele transforma o deserto em jardim, o vazio em plenitude, o cansaço em propósito. O silêncio de Deus é a escola dos escolhidos. É onde a fé se torna inabalável, o amor se torna maduro e a esperança se torna eterna. Quando o céu se cala, o coração que adora prova que aprendeu o segredo. A ausência não é distância, é intimidade. O Deus que parece calado está mais perto do que nunca. E é esse silêncio que nos transforma, que nos alinha com o propósito e que nos prepara para o eterno som da presença. Porque o Senhor não rejeitará para sempre.
ainda que entristeça, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Lamentações 3, 31, 32. O silêncio é apenas o prelúdio da misericórdia. Quando o céu se cala, o coração que adora desperta o som da eternidade. É o som da fé que venceu a dúvida, da esperança que resistiu à demora, do amor que superou a ausência. E nesse som, Deus se revela. Ele sempre esteve ali, moldando no silêncio aquilo que só poderia nascer na espera. O silêncio não é o fim da conversa. É o momento em que Deus escuta mais do que fala. E no fim, quando o som voltar, não será para responder, será para confirmar que o silêncio teve propósito. Oração final. Senhor, neste momento de quietude, reconhecemos que o teu silêncio não é castigo, mas convite. Convidaste-nos a confiar mais, a esperar melhor, a te amar sem exigir. Toma, Senhor, o coração cansado, o coração que te busca e não te ouve. Transforma o desespero em fé, a dúvida em descanso, a ansiedade em rendição. Ensina-nos a te perceber mesmo quando não há som, a te seguir mesmo quando não há direção visível. Alcança, Senhor, cada família que vive dias de silêncio. Entra nas casas onde a esperança parece ter se calado. Restaura a comunhão entre pais e filhos, reconcilia os que se afastaram, renova o amor que o tempo tentou apagar. Que o teu Espírito Santo seja a voz que fala no meio do lar, mesmo quando ninguém tem palavras. Que o teu silêncio cure feridas antigas, que o teu tempo traga novas promessas e que a tua presença seja o som mais constante em nossos dias. E sobre o propósito, Senhor, abre os nossos olhos para entender que o silêncio é parte do chamado. Não estamos sozinhos. Somos escolhidos para ouvir o teu silêncio e traduzir esse som em fé viva. Faz de nós intercessores perseverantes, adoradores silenciosos, servos que confiam mesmo quando o céu parece distante. Que o teu silêncio nos transforme em testemunhas da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precise entender o propósito do silêncio de Deus. Escreva nos comentários o nome de quem você quer incluir em oração e junte-se à comunidade que caminha em fé, mesmo quando o céu está quieto. E permaneça conosco. Na tela seguinte, assista ao próximo vídeo desta série e aprofunde sua caminhada espiritual. Que o Deus do silêncio te abençoe e te mantenha firme até o som da sua resposta.